Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio aí ter dado certo a minha vida. Recebi um convite para estar em Salvador, né? Aí essa proposta de dar uma esticada, eu falei, vamos lá. Era um desejo do meu coração mesmo estar aqui. Bom, deixa eu falar um pouco sobre mim. Nem todo mundo talvez me conheça fora daquilo que eu acabo fazendo no Facebook, do que eu trabalho na internet. Eu me chamo Ariovaldo Carlos Júnior, não sou filho do Ariovaldo Ramos, como algumas pessoas acham, né? Porque ele é palmeirense, eu sou corintiano. E não pode sair uma água doce de uma fonte salgada. Tô brincando, ele é meu amigo, a gente tem, às vezes, feito alguns trabalhos juntos. E eu sou pastor lá em Uberlândia, Minas Gerais, numa igreja chamada Manifesto, que faz parte de um ministério chamado Sal da Terra, que existe de forma organizada há 12 anos. Muita gente vê as coisas que a gente faz na internet, o tipo de trabalho que a gente faz nas viagens, e acha que nós somos aqueles que querem destruir a história da igreja, ou fazer uma nova reforma, ou reinventar todas as coisas a partir de um referencial inexistente. Essa não é a minha história. A minha história é de alguém que nunca precisou romper com a igreja. Nunca precisou abandonar a fé. Muito pelo contrário, eu me converti por volta dos 17 anos, numa igreja pentecostal que não tinha muita teologia, mas que tinha algumas pessoas ali que amavam Jesus de verdade. Eu não estou dizendo que todo pentecostal não tem teologia, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Eu tenho grandes amigos hoje que são acadêmicos, que é gente que tem 1000 vezes mais estudo do que a maioria de nós, e são pentecostais. Não confunda, viu? Agora, nessa igreja que eu estava não tinha não, mas tinha gente que amava Jesus. E no meio desse processo, eu passei a ler a Escritura e olhar para a vida da igreja e perceber que havia um abismo. Aquilo que eu via na Bíblia não se traduzia na prática da comunidade na qual eu me converti. E então eu comecei a guardar rancor de tudo aquilo, e virar para aqueles que eram os meus líderes naquele primeiro momento, e dizer assim, não faz sentido. O meu desejo é desistir, porque essa igreja bíblica não é essa igreja que eu estou vendo. E graças a Deus por homens que tiveram paciência o suficiente para abrir os meus olhos e para falar, vamos se concentrar em conhecer mais sobre a palavra de Deus, ter experiências mesmo com o Espírito Santo de Deus, e depois a gente parte para essa parte das críticas. O que aconteceu foi que rapidamente nós começamos a trabalhar nas ruas. E no primeiro ano, após eu ter me convertido, Deus pesou a mão no sentido de que voltássemos às ruas, para os lugares de onde a gente saiu, para tentar evangelizar tribos urbanas e também moradores de rua, travestis, prostitutas e outras pessoas que a igreja não tinha interesse em ir atrás. E voltamos. Então, garotos de 17 anos de idade, sem formação teológica nenhuma, sem um conhecimento bíblico talvez muito denso, mas que aprenderam também a amar Jesus e resolveram ir para as ruas. Era desafiador fazer isso na primeira metade da década de 90, porque ser crente era uma coisa estranha, você era um alienígena. Você ia falar de Jesus para as pessoas, mas você tinha que falar de uma maneira muito tímida. Eu tinha medo daqueles caras que eram os meus amigos no passado, ao ficarem sabendo que a gente agora era crente, de eu apanhar daqueles caras. Esse era o cenário. No meio de metaleiros, punks, skinheads e outros caras que antes eram os nossos amigos. No meio dessa história toda, Deus deu frutos e Deus nos deu amigos. Era uma loucura quando alguém reconhecia Cristo como seu Senhor e Salvador e você não conseguia achar uma igreja para pôr esse cara. Porque você tinha que anestesiar a igreja, você tinha que chegar para a igreja da época, que ainda estava discutindo se o rock era de Deus ou não, e tentar falar para essa igreja assim, olha, eu estou trazendo um cara aqui, mas o cara tem um perfil cultural um pouco diferente. O cara tem um perfil estético um pouco diferente. Será que vocês estão dispostos a aceitá-lo? E percebemos que a igreja não estava. Nós percebemos que a igreja sofreu muito com isso. E como Deus foi generoso e acabou, através do trabalho das nossas mãos, alcançando mais gente do que as igrejas eram capazes de comportar, o ministério do qual eu fazia parte me enviou para o ministério do qual eu estou até hoje, que é o Sal da Terra, que foi quem nos abraçou. Nos abraçou no sentido de apontar uma coisa que era muito clara, a necessidade de que na época a gente se organizasse como uma comunidade alternativa, uma comunidade que fazia aquilo que as outras não queriam fazer. Então começamos como uma igreja de pessoas jovens, depois de quase 7 anos de trabalho nas ruas,
que abraçavam tudo que a igreja institucional, convencional não abraçava. E ali nós aprendemos grandes lições. A primeira delas é de que não tem como deixar de ser institucional. Marcou o horário, definiu o endereço, já institucionalizou. Então perdemos o medo da instituição. A gente percebeu que a instituição era um cãozinho que, se ficar na coleira, pode ser muito útil. Ele só não pode ficar grande demais, mas ele é muito útil. E começamos a trabalhar com essas pessoas, fomos aprendendo como lidar com elas e enfrentamos crises incríveis. A principal crise foi a barreira da cultura, porque nós viemos de guetos culturais específicos, nós gostávamos de uma música, nós usávamos um visual específico, as nossas tatuagens sempre representaram aquilo que a gente viveu, e de repente a igreja precisava ser mais do que isso. Porque quando eu alcançava um maluco, isso era muito fácil. Eu tinha tudo para falar de Jesus para esse cara. Eu tinha linguagem, eu tinha a identificação cultural, as músicas que poderiam falar com ele eram as mesmas que falavam comigo. Então a gente nadou de braçada mesmo naquela época. Só que de repente começam a chegar as famílias. E as famílias têm uma história muito interessante. Elas chegam na igreja porque ficam preocupadas com o que está acontecendo com o filho. Imagina que você tem um filho que se veste de preto o tempo todo, tatuado, né, que usa maquiagem, que anda de sobretudo. Aqui na Bahia andar de sobretudo deve ser hilário, né? Mas tem, não tem? Então, porque brutal é brutal em qualquer lugar do mundo. Sai de coturno no meio-dia, né? Então, era assim também. No final do dia, a hora que ele vira o coturno, só um caldo de dentro. Mas era isso. Agora imagina que esse cara, que é o seu filho, ele todo dia chega em casa, briga com a mãe, bate no pai, chuta o cachorro e se tranca dentro do quarto. E aí um belo dia, esse filho chega com o mesmo estereótipo, com a mesma aparência, e ele beija a mãe, abraça o pai, brinca com o cachorro e se tranca no quarto. As famílias chegaram àquela conclusão natural, falam, estão dando droga para o meu filho. Não é? Porque enquanto eles viviam daquela vida louca total, é incrível como ninguém se importava. Mas de repente a gente sofreu algumas retaliações de familiares que diziam assim, estão fazendo lavagem cerebral no nosso filho. Falava, mas quando seu filho estava atolado na bebida e nas drogas, aí estava tudo certo. Então nunca entendemos isso. Mas as famílias resolviam então ver onde que os filhos estavam indo. Então as famílias nos visitavam. E quando elas nos visitavam, elas viam uma mensagem clara a respeito do Evangelho e diziam assim, legal, eu quero esse Jesus também. Só que a nossa maneira de se organizar culturalmente não dava liga. Não conseguia comunicar de uma maneira clara aquilo que é a verdade de Deus para a vida dos familiares. Então o que essas pessoas faziam? Iam procurar uma igreja evangélica de verdade. Um lugar onde eles pudessem congregar, e a gente mandou muita gente para outras igrejas. Os filhos ficavam com a gente e os pais iam para outras igrejas. Em alguns anos percebemos que nós nos tornamos exatamente aquilo que nós combatemos. Da mesma maneira que lá naquelas igrejas onde nós nos convertemos não conseguiam aceitar o diferente, a gente agora havia se tornado um lugar que aceita o diferente, mas que rejeita o igual. Quer dizer, a gente era exatamente a outra face da mesma moeda. E Deus tem falado de muitas formas acerca daquilo que é ser igreja e acerca daquilo que é a nossa responsabilidade para com o Evangelho nos nossos dias. Eu não sou duas pessoas. O cara que pastoreia uma igreja e que prega em muitos lugares não é diferente do cara que escreve no Facebook e que às vezes é ácido, que às vezes pega pesado, que às vezes ultrapassa um pouquinho o limite. Mas relaxa, irmão, todos os meus movimentos são friamente calculados. E até o final aqui você vai entender um pouquinho disso e vai tentar sentir um pouco daquilo que eu sinto e espero que Deus possa falar com você. Não é para que eu me defenda, eu sei que às vezes eu abuso. Não é para que você faça o mesmo, mas é para que Deus possa falar com você a respeito da sua responsabilidade para com o desafio maior da igreja na nossa geração. E o desafio maior da igreja na nossa geração, por incrível que pareça, não é de um novo avivamento, não é de uma nova reforma, não é de experiências com o sobrenatural de Deus, embora elas são muito boas, e eu já experimentei de várias. Não é de manifestações de poder, não é de gente que é capaz de operar sinais e milagres.
não é de gente que vai falar a língua dos anjos. A maior crise que nós vivemos é de gente que sabe falar a língua dos homens. Nós perdemos a capacidade de falar a língua dos homens. Nós criamos um gueto cultural onde ser crente é diferente de tudo aquilo que o mundo é capaz de compreender. Então a nossa mensagem, embora ela está recheada de verdade, ela é o mesmo evangelho de sempre. A gente não está rompendo com a estrutura e a tradição histórica da igreja. Ainda assim a gente está pegando aquilo que é poderoso para transformar e tirar a vida das pessoas do inferno e traduzindo numa forma que só a gente compreende. E eu quero falar um pouco sobre a construção desse pensamento, para que a gente possa discernir então o que é fazer missão nos nossos dias. Qual é a nossa responsabilidade e sobre como a gente pode fazer missão e sobre como a gente não deve fazer missão. E por incrível que pareça, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos como igreja é uma construção cultural. Por isso dizer que é crente hoje e negar a cultura é praticamente negar aquilo que você está fazendo como igreja. É praticamente negar o evangelho, porque o evangelho é cultura. Beleza? Primeiro vamos falar sobre o retrospecto histórico. O nosso cristianismo é uma construção. Jesus não amarrou um monte de pontas que muita gente está brigando, matando e morrendo para defender. Jesus não determinou com muita precisão com quanta água você deveria batizar as pessoas. E no entanto nós nos dividimos em denominações que estão guerreando exatamente por causa disso. Eu acho que agora os presbiterianos estão sapateando na cara dos batistas lá no estado de São Paulo por causa da falta de água. Porque batizar alguém por imersão se tornou inviável. Mas pode vir a ser que no momento de enchente o negócio inverta. Então você percebe que Jesus não amarrou a ponta, Jesus não foi conclusivo com relação ao aspecto ritual daquilo que é um dos sacramentos da nossa fé, mas a gente faz questão de fazer separação entre irmãos e irmãos por conta da maneira pela qual o sacramento tem que ser ministrado. E quando a gente olha para aquilo que é o culto cristão, você vai perceber que nós guerreamos por muitas coisas. E todas essas coisas, Deus faz questão absoluta de deixar solto. Ele faz questão absoluta de não ser preciso ao afirmar que ser cristão é isso ou ser igreja é isso. Então, se não é essas coisas que nós estamos valorizando tanto, o que é ser cristão? Essa é a reflexão que nós vamos fazer. Então vamos começar com um pouquinho de história. Quando a gente pega a construção da fé cristã, nós vemos que a fé cristã nasce no meio de um judaísmo já milenar. De um judaísmo que trouxe para nós uma ideia de templo e uma ideia de sacerdócio. É óbvio, irmãos, que tudo isso está na sua Bíblia, é óbvio que tudo isso tem uma simbologia e tem um porquê. Tudo isso aponta para Cristo, para aquilo que ele haveria de ser, aponta para aquilo que Deus estava fazendo, que a Bíblia é cristocêntrica. Mas por outro lado, há uma dificuldade até hoje da gente entender como isso apontando para Cristo se torna obsoleto. Nós defendemos a ideia de uma igreja templária, de uma igreja que depende de uma estrutura, como se não fosse possível ser igreja de outra forma. Nós chamamos esse prédio de templo, e a gente se esquece de que ele não é tudo isso. Outras pessoas erram às vezes para o outro lado. Elas saem dizendo para todo mundo assim: eu sou o templo do Espírito Santo, e por isso eu não preciso me reunir com os irmãos, porque lá na minha casa o Espírito Santo está em mim. Isso é outro equívoco. Porque o Espírito Santo não habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo, e não tu és o templo do Espírito Santo. Então a consciência da unidade é o que faz o Espírito habitar em nós, mesmo que geograficamente a gente seja separado. Por isso este lugar, ele tem um porquê. O porquê de ser o espaço onde aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador se reúnem. Para quê? Para desempenhar a missão da igreja de Deus nos dias em que a gente está vivendo. Agora, chamar isso aqui de templo, é óbvio que isso é apenas uma nomenclatura, mas gera alguns equívocos. Faz com que a gente atribua um poder sagrado a essa estrutura, que na verdade ela não tem. E muita gente morre lambendo os tijolos, quando a igreja chega a hora de fechar, como se a igreja não fosse um organismo vivo, que nasce, cresce, se reproduz e morre. E aí o cara fica assim: não vai tirar esse piano do canto, porque foi o meu avô que colocou esse piano aí.
E esse piano já passou da hora de sair daí, meu irmão. Mas a gente fica guerreando por causa dessas pequenas coisas. Então perceba que a nossa construção estrutural, infelizmente, é terrivelmente impregnada pela percepção de templo que nós herdamos do judaísmo. Toda vez que alguém então agora bater o peito e falar que é templo do Espírito Santo, lembre o irmão de que isso não é verdade dessa forma. Nós fomos chamados para vivermos juntos. E apenas juntos é que Deus habita em nós. E toda vez que alguém tentar achar que a gente não pode botar um gol aqui e outro lá e fazer um jogo de futebol aqui, lembre essa pessoa de que isso aqui é apenas um prédio. A igreja pode se reunir numa praça ou debaixo de uma árvore. Não é bom, viu? Porque nós começamos assim lá em Uberlândia. Aí começaram a vir as namoradas, e depois se tornaram esposas, e começaram a vir os filhos. E não é bom se reunir na rua. É utópico. É assim, ai que legal, uma igreja tão orgânica, mas tão orgânica, que você passa frio, fome e chuva. Então não é legal, cara. E a gente que começou de maneira tão orgânica teve que se organizar. A gente mantém a estrutura pequena? Sim, o menor possível. Mas ainda assim alguma estrutura é necessária. Agora, Deus vai nos levar, quando a gente for curado com relação a essa ideia da estrutura, a fazer coisas grandes. Porque a gente não mais corrompe o nosso coração com a estrutura, com uma ideia de templo. A gente não sacraliza aquilo que foi construído. Mas a gente entende que a igreja é mais do que o lugar onde nós reunimos. A igreja é a consciência de que nós estamos aqui para fazer parte de uma família. O que mais que nós herdamos da cultura judaica? Nós herdamos a ideia de sacerdócio. E o sacerdócio instituído através do trabalho dos levitas, tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso apontava para aquele que é o único capaz e apto a interceder diante do Pai pelas nossas causas. O único que é capaz de oferecer um sacrifício a Deus, que Deus de fato se agrada. Embora a nossa fé fale rasgado de que isso se cumpriu em Cristo Jesus, ainda assim a gente continua valorizando essa ideia do sacerdócio, como se a minha oração fosse mais poderosa que a sua oração, como se o fato de eu estar aqui falando no microfone e você estar sentado, não fosse meramente por conta, talvez do dom e da experiência, e não por uma hierarquia espiritual que me faz melhor do que você. Então toda vez que você vai a um culto achando que você vai recarregar as suas energias espirituais com a palavra, você está projetando uma expectativa na vida do pregador que ele não tem. Ele não está pregando para encher as suas baterias, muito pelo contrário. O culto deveria ser um lugar onde você, depois de viver uma semana toda com Deus e ter uma semana de experiência com o Evangelho, você chegasse e pudesse repartir algo com alguém. Cada um reparte o que tem. E às vezes o seu abraço ou a sua palavra, por menor que seja, para a pessoa que está sentada aí do seu lado, ou às vezes na fila para ir no bebedouro ou no banheiro, ou na hora de tomar um lanche no final do culto, isso pode abençoar a pessoa muito mais do que a minha palavra. Porque a minha palavra e a sua não tem diferença nenhuma. Mas nós estamos com o nosso entendimento corrompido a respeito disso. É comum no final do culto fazer aquela fila de gente para receber a oração do pastor. Não é? Aí uma vez veio uma senhora pedir oração para mim. Ela virou e falou assim: ai pastor, você ora por mim? Aí eu oro, né? Vou falar, não. Eu já peguei umas orações zoadas para fazer, irmãos. Uma vez eu fui orar pelo marido de uma senhora que ele tinha Alzheimer. Você tem que orar rapidinho, velho, porque se demorar muito, a hora que chega no amém, ele já esqueceu quem que você é. Louco, né? Mas essa senhora vem no final do culto e fala assim: não, pastor, ora por mim. Aí ela conta a história dela. Ela fala assim: olha, o vizinho do cunhado, do sobrinho, do cachorro, da tia, ele vai contando aquela história comprida. E quando ela chegou no meio da história, como eu tenho déficit de atenção, eu já não lembrava nem para quem que era para orar mais. Já tinha esquecido o nome da velha, já tinha esquecido tudo. E aí, ela conta aquela longa história e ela fala assim: então, você ora por mim, pastor? Aí eu precisava tirar a corda do pescoço, né, irmãos? Como é que eu falo para ela assim: não entendi nada, explica tudo de novo? Eu nem quero ouvir essa história de novo, como é que eu vou pedir para ela explicar de novo? Né? Aí eu virei e falei assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho melhor você orar. Porque primeiro você tem mais conhecimento de causa do que eu. Você lembra toda essa hierarquia de parentesco aí, de vizinhança que você está falando. E eu falo amém.
Porque o poder não está na oração, o poder está no amém. Aí ela olhou e falou assim, é? Eu é. Aí ela orou, não entendi nada do que ela orou, mas parecia bem piedoso assim, né? Eu falei, amém. Depois eu parei para pensar naquilo que eu havia falado. De fato, eu não errei na minha afirmação. O estar dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ou seja, naquilo que nós iremos concordar, Deus irá atender os nossos pedidos, é exatamente isso. Qualquer um pode ir na sua casa colocar suas orações diante de Deus. Mas nós somos chamados para fazer mais, é para a gente colocar juntos diante de Deus. E qual é a diferença entre a minha oração e a sua oração? Não tem diferença. Ah, eu estou doente, o pastor precisa ir lá orar. Irmãos, você pode orar, você deve orar. Então a nossa construção eclesiológica, ela está impregnada dessa percepção, que é uma percepção antiga. Uma percepção que ainda é da antiga aliança. E há outros cargos, há outras funções que nós temos que infelizmente a gente não consegue discernir. Por exemplo, profeta. O que é profeta? E Paulo ainda põe lenha na história, que ele fala que se a gente deveria desejar algum dom espiritual, o que a gente mais deveria desejar é o de profetizar. Aí profeta na nossa vida não é mais aquilo que se cumpriu também em Cristo e que agora se traduz de uma nova forma. Profeta continua sendo aquela visão do oráculo, a visão do adivinho. O cara que procura alguém na igreja porque diz assim, essa pessoa diz tudo que eu estou fazendo. Né? Menos os números da Mega Sena. E aí a gente começou a supervalorizar uma classe de pessoas, gerando entre nós um desejo de ser o adivinho. E tem gente que se especializou em dar profetada. E é aquela profecia tão genérica, mas tão genérica que parece horóscopo. Serve para qualquer um. Porque aí você nunca passa feio, né? E tem o pastor Arnaldo também na internet, né? Ele ensina a dar profetada. Ele fala assim, ó, eis que o Senhor te diz, labassuri, eu falei, você não entendeu que você não é espiritual. A gente faz esse tipo de coisa. Quando eu vejo um cara satirizando o que a fé evangélica se tornou, eu falo assim, cara, o pior é que é isso mesmo. Eu não consigo me sentir ofendido, porque eu não sou isso, cara. Eu não sou cético com relação àquilo que Deus faz e pode fazer. Deus pode dar revelações específicas aqui. Agora, há uma coisa na nossa fé que não pode ser negociada. Só a Escritura basta. Nenhuma revelação específica serve como ponto para a construção doutrinária na vida de ninguém. Mas Deus ainda assim pode falar. Um homem um dia chegou para mim e falou assim, sua esposa está grávida. E o filho vai ser um menino. Isso foi algo de Deus? Foi. Foi. Agora, eu vou endeusar esse cara como se ele fosse uma pessoa especial dentre nós? Então, infelizmente, nós estamos com a nossa fé impregnada dessa ideia que é do Velho Testamento, e a gente acaba deixando de viver as coisas que a gente deveria estar vivendo na nossa época. E aí a igreja vai avançando. A gente entra na Idade Média e, infelizmente, a igreja joga tudo debaixo de trevas. Nós continuamos engessando a ideia de um sacerdócio, reivindicamos novamente o sacerdócio, reivindicamos novamente a ideia de templo, e assim a nossa fé fica durante 1500 anos, sem sombra de variação, sem a liberdade para que a gente possa pensar e questionar as mínimas coisas. Então vem a reforma. Na reforma, alguns ousam pensar um pouquinho fora do quadrado. E eu não estou aqui para idolatrar também os reformadores, como muitos fazem. Eu estou aqui para dizer o quanto me alegra ver a biografia dos reformadores e enxergar que, mais uma vez, assim como aconteceu com os apóstolos, Deus usou gente comum, assim como você e eu, para poder fazer uma grande transformação. Uma transformação de olhar para o mundo em que viviam e olhar para a Escritura e entender que é necessário haver um diálogo. É necessário haver uma comunicação. Você às vezes pode achar que ao tentar comunicar o Evangelho, o que mais importa é aquilo que você fala. E vou dizer uma coisa para você, mais importante do que aquilo que você fala, é aquilo que o outro é capaz de entender.
Então, se o outro não entende aquilo que nós estamos comunicando, sem sombra de dúvidas, quem precisa mudar somos nós. Falar a língua dos homens é fazer com que os homens possam entender o evangelho que a gente está tentando manifestar. E para isso a gente tem que voltar para a história e tentar discernir o que realmente é a palavra de Deus e o que é uma construção histórica. Eu não estou dizendo que a construção histórica está errada, viu, irmãos? Eu não estou dizendo também que às vezes a nossa maneira de se organizar como igreja é algo que a gente tem que jogar tudo fora. Não faz sentido, não é essa a necessidade. Mas por outro lado, a gente tem que saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Outra coisa que acontece ainda nos primeiros séculos da igreja, e que a reforma endossa mais uma vez. Com todos os acertos da reforma, ainda assim tem uns pequenos pontos que ela amarra. A nossa liturgia, a nossa maneira de cultuar a Deus. Os reformadores apontaram para uma coisa importante, a centralidade da palavra. Ou como que a palavra deveria ter um peso especial naquilo que é o culto. Mas definir culto a partir do ponto de vista do reformado, ainda assim é uma tentativa um pouco complicada e que tem implicações delicadas. Por quê? Porque a visão do culto daquele que é o reformador há 500 anos atrás, ela está contaminada por 1500 anos de cristianismo, onde a melhor percepção de culto que aqueles caras viram foi a missa. Por isso que o nosso culto evangélico se tornou uma missa melhorada. E às vezes nem tão melhorada assim. Nós continuamos com uma pessoa na posição de um sacerdote, onde eu falo e você não tem autoridade para me interferir no que eu estou falando, para me interromper. E você fica aí sentado olhando um para a nuca do outro, da mesma maneira que a gente faz há quase 2000 anos na história da igreja. E ninguém é capaz de questionar esse modelo. De onde vem esse modelo? Quantos cultos Jesus fez? E aí a gente vai vendo. Para nossa surpresa, segundo o modelo que nós dizemos que hoje é um culto, Jesus não fez nenhum. A vida de Jesus era um culto constante ao Pai. Ele comia junto com os apóstolos, ele viajava junto com aqueles caras, eles dormiam junto, eles tinham tempos de vigília, eles tinham tempo de oração, ele ensinava em todas as ocasiões. Mas na maior parte do tempo, a grande igreja de Jesus tinha apenas 12 homens, dos quais um era o traidor. Se eu contasse para vocês que eu sou pastor de uma super igreja de 12 pessoas e que um me traiu, o que você falaria a meu respeito? Você é o pior pastor que eu já vi na face da terra, não é? Jesus. Ele fez isso. Por que então nós passamos a trabalhar com modelos de igreja um pouco maiores? Primeiro, pela influência cultural daquilo que era o templo lá em Jerusalém. Está errado? Não está errado. Mas nós temos que entender que ser igreja é mais do que isso. Outra coisa, a influência da escola de ensino grega no ensino do Evangelho se torna muito poderoso. E a gente monta aquilo que a gente chama hoje de sala de aula. Se você tirar às vezes alguns elementos que parecem com igreja, tipo os instrumentos aqui atrás, e tirar uma foto ali e mostrar para pessoas na rua, eles vão achar assim, ou é uma igreja, ou é uma palestra motivacional, ou é uma reunião de empresa, porque é tudo muito igual, ou é uma sala de aula, porque é tudo muito igual. Temos que jogar isso tudo fora? Não, irmãos. Mas a gente tem que entender o que realmente é santo nesse processo e o que é apenas uma metodologia. Porque metodologias, liturgias, maneiras da igreja se organizar, são traduções daquilo que Deus tem para a nossa vida, de uma maneira que o outro possa olhar para nós e entender o que Deus está fazendo na face da terra. Mas infelizmente a nossa forma de viver a igreja, infelizmente não tem traduzido isso com eficiência. E a culpa não é do sistema, a culpa não é da instituição, a culpa é de cada um de nós, como indivíduos que não conseguem, a partir desta pequena parte, ter a noção do todo. Nós criamos uma subcultura, onde nós vivemos no meio das pessoas, isolados culturalmente delas.
Porque nós dizemos ao mundo que a nossa cultura é santa, que a nossa roupa é santa. Aqui tem loja de moda gospel, lá em Uberlândia tem, moda evangélica. Eu fico assim, o que é moda evangélica? A gente frequenta lugares santos. Aqui tem pub gospel. Que bênção. Ainda bem que não tem. Aí o cara abre um bar gospel. Ele acabou de ferir o primeiro mandamento do bar. Não é verdade? Como disse aquele sábio profeta, no bar todo mundo é igual. Reginaldo Rossi, né? Então você acabou de ferir esse mandamento. Porque a gente está dizendo assim, não, nós estamos criando um bar para gente diferenciada. Aqui não é para todo mundo. Aqui é só para pessoas que comungam de valores culturais muito específicos. Aí a gente cria boate gospel. A gente cria camiseta gospel. Essa aqui é uma, né? O que mais? A gente vai criando música gospel. E o pior de todos, o idioma gospel. Nós falamos coisas que apenas nós entendemos. Nós falamos coisas que não comunicam mais verdade para ninguém. Por isso que eu falei para vocês que o maior desafio da nossa geração, para fazer missão, é aprender a falar a língua dos homens. Falar a língua dos anjos, meu irmão, é fácil. Está cheio de gente dando curso por aí. Mas falar a língua dos homens não é fácil, não. Porque você vai ter que renunciar à sua cultura em favor de tentar entender um pouco da cultura do outro. Porque não é como você fala. É sobre como o outro entende. Quer ver um exemplo de como nós criamos um idioma próprio para nós? Uma vez a gente foi fazer um acampamento lá na igreja. O acampamento era um acampamento para quem já era crente. Não era um acampamento evangelístico nem nada. Aí eu não fui na reunião, na hora de decidir o nome. E os irmãos que são mais espirituais do que eu, né, tomaram a decisão sozinhos. O nome do acampamento ficou Nas Recâmaras do Rei. Quando eu vi o nome do acampamento, eu falei assim, irmão, esse nome ficou, com perdão da palavra, uma bosta. Eles assim, não, mas como assim? Eu falei, cara, esse nome ficou horrível. Ele, por quê? Eu falei, o que é Recâmaras do Rei? Eu falei, pra gente que é crente, a gente sabe o que significa. Tá falando de quê? De intimidade. Eu falei, mas e o cara que é crente há pouco tempo e que ainda não fala esse idioma que a gente fala? Aí eu peguei o texto mais comum do João Ferreira de Almeida e peguei a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e fui comparar como que estava traduzido. Eu achei 5 ocorrências de recâmaras no texto do João Ferreira de Almeida. E aí eu fui ver como isso foi traduzido na NTLH. 3 vezes das 5 estava traduzido como banheiro. E 2 vezes estava traduzido como quarto de núpcias. Eu não sei qual é pior, com todo respeito. Porque fica aquela situação assim, o nome do acampamento traduzido é no banheiro com Jesus ou no motel com Jesus, cara? É muita intimidade, né? Não é para qualquer um. Mas você percebe que a gente cria isso. A gente às vezes coloca lá, campanha especial, lavassúrias, aí você fica assim, o que é isso? Fala, não sei, mas é do poder. Não é? Mas e o outro? O que o outro entende? Então será que a gente é capaz de ter sensibilidade para isso? Será que a gente é capaz de renunciar um pouco à nossa cultura para poder tentar entender um pouquinho do mundo do outro? Fora a minha palavra preferida dentre os evangélicos, que até hoje eu não sei o que é bênção. É bênção. Tudo para crente é bênção. Por exemplo assim, eu tenho um irmão que está no crack, largou a esposa, está preso. O que você fala do seu irmão? Uma bênção. A sobrancelha do cara é que dá entonação pro quanto que ele é desgraçado ou não. Não é? É uma bênção. Seu filho reprovou na escola. É aquela bênção. Eu já não sei mais quando você fala bênção, você está falando bem ou mal.
E tem coisas piores ainda. A ironia. A ironia. A ironia de uma torpeza, que é algo muito complicado. Às vezes as pessoas estão nos censurando pelas palavras que a gente usa. Depende muito daquilo que você vai usar, onde você vai usar, depende muito do tempero que ela tem. Por isso que às vezes quando você está com o seu amigo lá, às vezes você fala umas coisas que você não podia falar em nenhum outro lugar. Tipo, sai pra lá, baitola. E ele não é isso. Tenha certeza, irmãos, que usado no momento oportuno, isso vai ser algo absolutamente inofensivo. É óbvio que você não pode falar isso no público, como eu estou fazendo, né? Porque nunca mais vão te chamar para nada, né? Mas dane-se. Agora, a ironia, irmãos, a ironia mata. A ironia faz a gente usar palavras bonitas para falar coisas que são péssimas. E nós nos especializamos nisso. Aí quando o cara vem visitar uma igreja evangélica, sabe qual que é a grande crise dele? Ele não consegue entender o que é ser cristão. Porque ele entra na igreja e vê entre nós uma arrogância e uma ironia tamanha que ele começa a achar que ser cristão é aquilo que a gente está dizendo que é. A gente diz, santos do Senhor, sejam bem-vindos a esse culto abençoado. Vocês que tiveram uma semana cheia de vitórias e de bênçãos, e você diz amém. Mas a verdade é que a conta de luz está atrasada na sua casa. A verdade é que você está desempregado. A verdade é que você e a sua esposa estão quase matando um ao outro. A verdade é que às vezes a gente está endividado mesmo. A verdade é que às vezes a gente está doente, a gente está em depressão. A gente lê Bíblia e fala assim, Senhor, é porque o Senhor é bom mesmo, porque eu não presto para ser seu discípulo. Se não fosse a sua bondade, eu não estaria aqui ainda. Ao invés da gente pegar isso, que é o que há de mais belo entre nós, e fazer disso a nossa bandeira, sabe que lugar é esse aqui? É o lugar onde os desgraçados alcançam graça. O lugar onde pessoas que não são, Deus vira e fala assim, pelo sangue do meu filho vão ser agora. Mas não, a gente faz o oposto. Nós usamos da arrogância e da ironia para falar um idioma que as pessoas não entendem. O cara chega na igreja e só vê gente santa. Ele só vê gente que não erra. Ele só vê gente que não peca. E qual é o sentimento de uma pessoa que verdadeiramente está vivendo longe de Deus e quer mudança, quando ela se depara com uma comunidade de gente perfeita? Ela diz, eu não sou digno. Eu vou primeiro parar de beber, depois talvez eu venha para a igreja. Eu vou parar de fumar crack, depois eu venho para a igreja. Que lógica é essa? E por que ele concluiu isso? Porque nós não estamos falando na língua dele. Nós estamos dizendo para ele que nós somos pessoas de conduta perfeita, quando na verdade não somos. Ou seja, nós estamos traduzindo a mensagem de Deus para nós, que é a mensagem de que não há nenhum de nós que seja bom o suficiente, é só pelo sangue de Jesus mesmo, de uma maneira totalmente corrompida, de forma que ele ouça a mensagem e entenda o oposto do que a graça é. Ele acha que ele tem que ser bom para ser merecedor daquilo que Deus quer fazer pela vida dele. E aí ele se afasta da igreja. E sabe o que nós dizemos ainda a respeito desse cara? Essas pessoas não têm temor de Deus. Essas pessoas não amam Deus. Essa geração não ama Deus. As pessoas não querem vir para o culto hoje porque não tem Deus no coração. Então me fala, quem tem? Nós? Nós que sabemos onde está a fonte da água viva, estamos bebendo sozinho, monopolizando, botando cerca ao redor, impedindo os outros de beberem, e estamos acusando eles de não ter sede. Que raciocínio é esse? Que lógica é essa? De onde nós tiramos essa ideia? Romanos capítulo 12, verso 1, fala uma coisa que você já leu 1 milhão de vezes. Se você tiver de Bíblia aí. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Você leu isso aqui várias vezes na sua vida, mas às vezes a gente inverte a maneira pela qual o texto se apresenta para nós. Lendo ele de trás para frente, você vai ver como é que às vezes as coisas ficam muito mais claras. O que esse texto está dizendo é assim: quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Transforme o seu entendimento. Renove o seu entendimento. E aí, você não vai estar se conformando com esse mundo. Mas infelizmente, a nossa maneira de tentar traduzir espiritualidade para um mundo que não conhece Deus, não é mudando a si mesmo, mas é mudando o outro. A gente sempre cria um paradigma de inadequação, onde a régua se torna eu. O problema do outro não é pecar, o problema do outro é pecar diferente do que eu peco. E assim a gente impede as pessoas de se achegarem à verdade. E aí falamos assim: vamos fazer missões, vamos mandar missionário para a África, vamos fazer não sei o que lá. Quando na verdade nós não estamos fazendo o beabá das missões no dia a dia da vida da igreja. Que é todo cristão entender que ele é um missionário de Deus no lugar onde ele estiver, no trabalho, na escola, na internet ou em qualquer outro lugar. Não se preocupando com as coisas religiosas, mas se preocupando na melhor maneira de traduzir aquilo que é a verdade do reino de Deus, de uma forma que os outros vão poder entender, falando a língua que os homens vão entender. E aí as pessoas vão olhar para você e dizer assim: peraí, que Deus é esse que eu nunca ouvi falar? Que igreja é essa que eu nunca vi? E a gente vai desmistificando toda essa situação. Qual é a nossa dificuldade em amar as pessoas que Deus ama? Quando a gente começou a se achar bom demais, para que a gente tenha direito de ter uma cultura separada daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade? Quem nos deu essa autoridade? Por que nós achamos que há uma separação entre as coisas santas e profanas no que se refere à cultura? Quem disse para você que nós podemos pegar todas as coisas boas e belas em todos os gêneros musicais, em todas as expressões artísticas, em toda a produção de TV, de literatura, seja feito por um cristão ou não, e atribuir a maior parte delas ao diabo? Onde você encontrou base bíblica para entender isso, meu irmão? Você rasgou a primeira página do Evangelho de João, que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se existe o bom e o belo, é porque Deus empresta da sua graça. Mas a gente vive de outra maneira. A gente não consegue traduzir isso em ações. Quem inverteu aquele versículo que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? E começaram a achar que é o inferno que está atacando a igreja, a gente está com a porta trancada e escorada, botando todas as cadeiras para o diabo não entrar. Meu amigo, não é as portas da igreja que vão resistir, é as portas do inferno que não vão. Se as portas do inferno não vão, quem que está atacando? Quem que está com medo? E a gente vive assim, a gente vive como se o mal fosse o maior dos nossos problemas, como se o diabo fosse o maior dos nossos problemas. E a gente se esquece de lidar com Deus. A gente se esquece de que nem o diabo pode nada se Deus não permitir. O diabo é um cão raivoso, mas nunca saiu da coleira. Por que nós vivemos como vivemos? Por que a gente não assume a postura de começar a atacar um pouquinho o inferno? De entender que o sangue de Jesus foi derramado sobre a nossa vida e agora não existe nada nessa vida que é capaz de corromper a nossa santidade e corromper a nossa salvação. De modo que eu posso pisar no inferno, meu irmão, e que eu não deixo de ser santo. Bom, vamos definir o que é ser santo então. Ser santo é ser como Deus é, né? É ser separado, similar a Jesus. Nenhum de nós é. E a própria palavra endossa isso. Aquele que diz que não peca, esse é mentiroso.
Você só é aceito como santo por Deus por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado por você e por todos aqueles que Deus resolveu salvar. Quer dizer, então Deus olha para você, mesmo sabendo dos seus pecados, e dos pecados que você vai cometer amanhã, e dos que você vai cometer até o final da sua vida, e pelo sangue de Jesus ele diz assim: esse é meu filho, em quem eu me alegro. E você vive segundo essa confiança. Quando você peca, você não desespera arrancando os cabelos, falando, agora acabou tudo. Não, você se arrepende do seu pecado, porque se lembra de que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E aí bola para frente. E dia após dia você vai melhorando. Você peca menos do que você pecava ontem, porque agora você não é mais escravo do pecado. E a gente podia assumir isso para as pessoas, de como nós pecamos, e então Deus quer salvar a gente que peca, para que elas então, que são pecadoras, também pudessem usufruir do mesmo sangue que está sobre a nossa vida. Mas a gente não faz. A gente não faz. Às vezes a gente não entra no céu e não quer deixar os outros entrar. A gente coloca um monte de práticas religiosas e diz para a pessoa assim: você, para adorar a Deus, você tem que fazer o que eu faço. E aí você ensina essa pessoa a viver da mesma maneira que você vive, na hipocrisia, dizendo que é sobre levantar a mão durante o louvor, que é sobre frequentar cultos, que é sobre comprar o DVD do pastor no final, que é sobre dar dinheiro para a igreja, como se Deus fizesse os seus 10% santificar os 90%. E aí por isso que a missão não acontece nos nossos dias, porque a gente terceiriza a responsabilidade na figura de pessoas especiais, na figura dos sacerdotes, dos líderes de ministério, dos evangelistas e dos missionários. Mas você mesmo não quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você que é igual a mim, ou igual a qualquer outro, miserável, pecador, não digno do amor de Deus, mas ainda assim Deus derramou o sangue dele sobre você. Agora você tem uma responsabilidade de olhar para si e falar assim: se Deus salvou um vagabundo como eu, então ele pode salvar qualquer um. Você conhece alguém pior do que você? Quando Paulo fala assim: eu sou o principal dos pecadores, ele fala isso porque ele não te conhecia. Todo mundo olhando para a sua própria vida, de dentro para fora, irmão, quem é o principal pecador que você conhece? Fala, não, mas o fulano matou 3 pessoas. Assim, ele matou 3, eu matei mais. E eu matei pior, porque os que ele matou ainda foi para o céu. Os que eu matei ainda estão vivos andando por aí. Quantas vidas eu destruí, meus irmãos? Quantas pessoas eu acabei com a perspectiva de futuro emocional delas? Eu sou um assassino. Eu sei muito bem disso. Quantas pessoas eu atrapalhei nessa caminhada? E eu sei muito bem disso. E aí isso se torna um trunfo na nossa mão, porque é o trunfo do lado mais bonito a se observar na pessoa de Jesus, que muitas vezes tem sido desprezado. Jesus é Deus e Ele faz questão de se manifestar como homem. Para quê? Para na hora de comunicar a revelação, Ele falar de igual para igual. Um homem olhando na cara de outro homem e dizendo para aquela mulher que estava para ser apedrejada por adultério, antes dela pedir perdão, hein? Pode ler na sua Bíblia que você vai ver que ela não falou nada. E ele diz assim: filha, ninguém te condena, então eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O perdão que alcança antes do arrependimento. Olha que coisa louca. Aí você olha para a sua vida e fala assim: eu sou essa mulher também. O perdão que me alcançou, eu que não mereço, eu que sou o pior dos pecadores. Isso traz consigo agora uma responsabilidade. A responsabilidade de ser testemunha no mundo de que Deus veio para trazer uma mensagem àqueles que são tão desgraçados quanto nós. E aí começam as missões. O que é missão urbana? É viver no meio da cidade. É entender que tudo para nós é campo missionário. É interagir com a cultura sem o medo de se corromper. É óbvio, irmãos, que se você foi alcoólatra na sua vida, ou melhor, você é, né? Essas coisas a gente não deixa de ser. Não vá no bar. Está numa luta com esses
esses irmãos. Não vá no bar. Não é verdade? Não vá. Por quê? Não é para você, cara. Você teve problema com prostituição? Não vá na zona. Não, mas nós estamos indo evangelizar. Mas não é para você, irmão. Mas quantos de nós não tiveram problema? E poderiam estar lá? Onde o evangelho é mais necessário, senão nesses lugares? Quantas experiências a gente tem tido o privilégio de viver, estando nos lugares mais desgraçados, mais sem graça de Deus, na hora certa, no momento certo. É disso que se trata fazer missão. É olhar para o bar e falar assim, eu não posso me corromper com aquilo. A cultura daquelas pessoas não pode corromper a minha cultura. E aí eu comecei a namorar minha esposa, ontem eu fiz 10 anos de casado. Milagre, né? Quase larguei dela várias vezes. Não, ela queria largar de mim. Eu falei que eu matava ela se eu fizesse isso. Aí ela não largou de mim e eu estou matando ela aos poucos, de qualquer forma, né? Gente, 10 anos de casado. Quando eu comecei a namorar com ela, a gente tinha uma vida social, né? E ela é uma patricinha cor-de-rosa que não tem nada a ver comigo, velho. Todo mundo, eu postei foto dela ontem no Facebook, todo mundo falou assim, nossa, você orou muito mais do que ela, né? Velho, Deus é bom e dá cegueira para as irmãs, graças a Deus. Ainda bem que mulher não gosta de homem bonito, né? Mulher gosta de homem. Aí, irmão, ó, viu a dica, né, irmão? Seja homem. Sabe o que é ser homem? Resumão aqui pra você. É ser tão firme, mas tão firme, que você fala assim, nós vamos casar e morar debaixo do viaduto, ela fala amém. Porque ela sabe que você não volta atrás da palavra. Você é ser homem, irmão, com tudo, tá? Voltando, aí eu peguei minha esposa, e aí, vamos namorar? Vamos. Então, vamos andar comigo, vamos nos lugares que a gente vai. Eu levei ela pro bar que a gente frequentava. Chamava Texas Lanches. O bar mais espetacular da minha vida. Tinha 3 mesas de sinuca, tinha um monte de gente bebendo, usando droga. Você ia no banheiro, às vezes tinha um travesti com alguém fazendo coisa que não devia, gente cheirando cocaína na pia. E aí você fala assim, o que você está fazendo lá? Então, irmãos, missão. Não era aquele assim, hoje nós vamos evangelizar lá. Era sobre como viver no meio das pessoas. Aí a gente estava lá. E a gente sabia o nome do dono do bar, e ele sabia do nosso nome. E a gente conhecia todos os garçons. E a gente conhecia todas as pessoas. E as pessoas sabiam quem a gente era, cara. Um dia o dono do bar vira para nós e fala assim, você não tem medo de ficar preto? E a gente, hã? Eu nunca vi alguém que vem aqui 3 vezes por semana, joga 20 fichas de sinuca, e só bebe Coca-Cola. Não que eu não bebesse outras coisas, mas não ali. E aí a gente falava, cara, as pessoas estão pedindo a gente o tempo todo. As pessoas estão olhando para a gente o tempo todo. Um dia num outro estabelecimento de alta classe que a gente frequentava, vem o dono e fala, o meu filho está preso. Ele bateu na esposa de novo e está preso pela Lei Maria da Penha. Como vocês dão uma força para o meu filho? E aí você fica assim, quem falou que eu sou crente, velho? A gente está aí como espetáculo ao mundo. A gente só precisa estar no lugar certo. Vivendo no meio das pessoas sem se corromper com a cultura delas. De modo que elas possam ver graça na nossa maneira de viver. É extremamente simples, mas nós complicamos a história toda. Se a cultura do outro é a parede que impede com que o evangelho chegue no outro, eu preciso pular essa parede. Eu preciso começar a achar um meio de contornar ela. Sem sombra de dúvidas, esse meio é renunciar à sua própria cultura. E às vezes mudar a sua maneira de falar. Eu não estou dizendo, viu, irmão, para você virar um travesti cultural. Não é para se vestir igual aos skatistas para ganhar os skatistas. Não é isso. Isso não funciona, viu? Ou você vira mesmo um negócio lá, você vive com os manos o resto da sua vida, ou então seja você, mas seja autêntico. Vou falar um negócio para vocês, eu não gosto de hip hop, com exceção de Racionais. Racionais eu gosto. Mas aqui o nível é acima do Thales, Roberto, né? Racionais é aqui, né, velho? Aí depois vem o resto. Aí,
Eu não gosto de hip hop. E a gente lida com uma cultura onde quando você vai trabalhar em escola, em cadeia, qual é a cultura musical predominante? Hip hop. Aí como é que eu vou virar para os caras e falar que eu gosto de hard rock e que a música deles eu acho um lixo? Eu gosto de Bon Jovi, velho, e Guns N' Roses. E que se eu pudesse eu usava um cabelo de poodle, igual nos anos 80, de ombreira, igual minha mãe usava. Um dia vai voltar essa moda, você vai ver. Como que eu vou dizer para esses caras que a minha cultura é mais importante que a deles? Quem me deu essa autoridade? Então lá no passado a gente teve que guerrear muito para aceitar o hard rock cristão. E aí agora a gente está numa crise de aceitar o hip hop cristão. E o funk carioca cristão? Então, não sei, irmão. Eu nunca vi. Mas por definição, como a gente pode dizer que uma cultura não pode ser usada para revelar Deus? Então compete a nós mergulharmos na cultura. E começar a clamar a Deus que nos dê sensibilidade. Fazer missão na cidade é viver a cidade. É sair um pouquinho do seu ambiente de conforto e começar a perceber a realidade que está ao seu redor. É andar de ônibus, mesmo que você tenha carro. Para quê? Para sentir a dor de quem não tem. Para tentar lembrar das conversas, do fedor que é aquele cara que 7 horas da manhã já está cheirando CC. Da angústia que é ter que acordar muito cedo para chegar no trabalho no horário. Às vezes você podendo ir comer no McDonald's, você vai ter que comprar pão e sentar com os moradores de rua na praça, para sentir um pouco da dor deles. Aqui vocês não têm frio assim, frio, né? Pelo menos não para mim. Vocês podem achar, ver vocês de blusa aí, eu acho graça, né? Mas às vezes você precisa fazer um estágio, dormir numa noite na rua junto com os moradores de rua no inverno. E eu já passei por isso. Você nunca mais na sua vida vai dormir em paz. Porque toda vez que tiver esse frio ridículo aqui, você puxa aquela cobertinha dizendo assim, ai, olha como eu estou gostoso na cama, você vai lembrar do irmão lá na rua. Aí quando começar a chegar o inverno, vocês vão ficar loucos. E aí a missão começa a acontecer. Vocês vão ficar assim, campanha do agasalho. Vamos começar agora. Por quê? Porque daqui 2 meses vem o frio. Tudo fica pessoal. Os indivíduos que se organizam a partir da vocação que recebem de Deus e começam a fazer um monte de coisa. E aí a igreja institucional, sabe o que ela faz? Ela diz, amém. Vocês precisam de um lugar para guardar as doações? Nós temos um lugar. Aqui pode ser um ponto de coleta. E aí a gente junta coisas, a gente distribui coisas. E aí no nosso meio começa a surgir mais gente que interagindo com a cultura vai descobrindo novos lugares perdidos. Alguém resolve frequentar um asilo para ver de qual que é. E aí encontra um monte de velhinho com Alzheimer, igual eu falei. Você fala de Jesus para ele hoje, semana que vem você tem que falar de novo. Toda semana você está lá falando de Jesus para ele. Você já ora para Deus dizendo assim, Pai, recebe meu irmão como uma criança. Porque toda semana ele aceita Jesus. Põe na conta aí, Pai. Porque eu aprendi a amar esse cara. Essa senhora, esse velhinho caindo nos pedaços lá. Sabe por que a igreja não quer alcançar essas pessoas? Porque eles não podem tirar R$1 do dinheiro da aposentadoria para dar de oferta na igreja. Porque senão vai faltar dinheiro no remédio. É a maior tribo urbana inalcançada em todas as cidades do Brasil. E o que você tem a ver com isso? Você terceirizou a sua responsabilidade na instituição. E você diz que a igreja não faz, quando quem não faz, na verdade, é você. E aí você vai vir na igreja e vai falar assim, nós precisamos juntar uma galera para ir lá no asilo toda semana. Nós temos que levantar oferta para gastar lá. E a igreja vai dizer, amém. Isso é falar a língua dos homens. É falar a respeito da glória de Deus, do amor de Deus, das coisas que Deus quer fazer, de uma maneira que as pessoas vão entender. Não é assistencialismo não, viu, irmãos? É pior do que isso. Não é comunismo não, é pior do que isso.
Não é sobre como você tendo 2 par de tênis vai dar um e vai ficar com um e nós vamos ser todos iguais. É sobre como Deus vai, através do Espírito Santo que está em você, pesar a mão dele tão forte, mas tão forte, que você vai se mover na direção do perdido. E estando lá no rumo do perdido, você vai sentir a dor do perdido. E aí, se necessário, você arranca todos os par de tênis seu e anda descalço, para o perdido ficar um pouco menos perdido. Deixando Deus fazer a parte dele, mas não mais negligenciando a sua. Não mais fugindo daquilo que é a sua parcela de responsabilidade. Você agora vai olhar a cultura do outro como um elemento de comunicação. E vai tentar entender por que ele ouve a música que ouve. Por que ele assiste os filmes e as novelas que assiste. E através desses elementos vai falar do Evangelho de Jesus. Não importa, meu irmão, o que você gosta. O que importa é como você pode fazer o Evangelho de Jesus ser compreendido pelo outro. E tem que fazer força, viu? Tem que se exercitar. Deus está chamando a gente para ressignificar toda a construção cultural da nossa época. A gente tem que reensinar às pessoas o que é ser humano. E o nosso padrão de humanidade é o padrão de Jesus. É aquele que dá a vida pelo outro se necessário. Nós temos que ressignificar o sentido da palavra amor, mostrando para as pessoas que amor não é essa música sertaneja que a gente fica tocando, que vem lá de Minas, aliás, Minas e Goiás. Que amor de verdade é dar de si mesmo, é não fazer conta, é colocar a mão no bolso, às vezes, muito além do que esse fardo do dízimo que as igrejas têm ensinado. É sentir a dor do outro a um ponto tão grave, mas tão grave, meu irmão, que você não vai nem fazer conta mais. Sabe qual é o maior problema do dízimo na hora de traduzir o valor de Deus para essa geração lá fora? A gente está dizendo para as pessoas que a gente dá um dinheiro e depois a gente não tem que fazer mais nada. Porque a igreja tem que fazer o corre dela. Quem já virou a chave e quem entendeu a graça, 10% fica para trás toda vez. Você vai dar 30%, 40%, 50%. E não é só botar o dinheiro numa caixa de madeira ou num saco e dizer agora Deus vai me abençoar, não. É ajudar a juntar e ajudar a gastar. Porque você vai sentir a dor de onde esse dinheiro vai. Sentindo a dor, meu irmão, você vai dar mais ainda. Você vai querer melhorar de emprego, sabe para quê? Para ganhar mais. Sabe para quê? Para repartir mais. Ou seja, você vai se ferrar cada vez mais. Você vai ser mais feliz e vai se ferrar mais. Por isso que eu sou palestrante desmotivacional. É para acabar com qualquer esperança que havia na sua vida, senão Cristo. Mas infelizmente a gente tem feito diferente. Nós podemos ressignificar a cultura. Muitas vezes as pessoas dizem assim, cara, você está falando de filmes que não são cristãos, de músicas que não são cristãs. Eu falo, não, irmão. O Raul Seixas pode não saber o que ele cantou, mas eu sei. Nós somos chamados para ressignificar a cultura. Um poema que foi escrito por alguém desconhecido, que não teve conhecimento de Cristo, pode não ter tido a intenção de falar do amor de Deus. Mas nós estamos sendo chamados por Deus para atribuir significado a isso. Ou seja, andar no meio da cultura, não apenas não se contaminar com ela, mas garimpar Deus no meio da cultura. Não é mais a arrogância de chegar para o seu amigo e dizer assim, eu vim trazer Deus para você. Mas é a sensibilidade de virar para o seu amigo e falar assim, eu vim aqui para mostrar para você que Deus sempre esteve ao seu lado. Deus está chamando você para fazer o mesmo. Dói, viu, irmãos? Renunciar à nossa cultura dói. Mas não tem outro caminho de proclamar o Evangelho. É você olhar filmes, músicas e tudo aquilo que Deus está colocando na sua frente e entender que isso é um caminho para o coração das pessoas. Como eu falei, não é ser um travesti cultural. Não é para se vestir daquilo que você não é. Mas é aprender a falar a língua dos homens. E quando a gente fizer isso, meus irmãos, a gente começa a fazer missão. Esqueça essa ideia ilusória, romântica, de que o missionário é uma pessoa que o céu se abriu e veio aquela voz do Cid Moreira e falou com ele. Meu filho, não vai acontecer. Deus chamou cada um de nós, de maneira ordinária, a assumir uma vocação de realizar o extraordinário, que é revelar Deus
no meio da cultura das pessoas. Então começa a fazer isso, meu irmão. Se você precisa de imaginação, começa a andar com gente que tem imaginação. Quando você abrir a sua mente para isso, você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Sabe por que às vezes a gente patina na vida cristã? Por que a gente tem dificuldade de ler Bíblia? Porque a gente tem uma postura consumista. A gente acha que viver igreja e viver o Evangelho diz respeito àquilo que eu posso obter de Deus, e não a respeito daquilo que eu posso fornecer para o outro. Aqui, meu irmão, está resolvido. A questão a resolver agora é aqui. Então comece a se aproximar das pessoas que precisam. Seja amigo sem ressalvas. Sinta a dor delas. E você vai ver como você vai devorar a Bíblia. Porque vai ser uma loucura estar no meio de gente desesperada e não ter uma palavra para repartir. Aí você vai ler Bíblia, velho. Aí você vai orar, como você nunca orou na sua vida. Aí você vai fazer, cara, aquilo que você tinha que estar fazendo, de uma maneira que você nunca fez na sua vida. E a sua realidade passa a ser transformada. Deus vai dar 2, 3, 4, 5, 6 malucos. E a gente vai pôr a igreja no bolso. A igreja institucional vai se render à igreja orgânica. Sem romper, mas dizendo, esses são os homens de Deus, as mulheres de Deus. Nós vamos apoiar e nós vamos servir vocês no que vocês precisarem. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos parar de empurrar a responsabilidade para o outro e começar a sermos missionários no mundo que a gente está vivendo. As pessoas não estão esperando, como eu falei, um avivamento. Elas só estão esperando um mínimo de coerência, um mínimo de clareza. O cara olhar para você e falar, agora eu entendo o amor de Deus. Deus ama gente ruim e Ele transforma gente ruim em gente um pouco menos ruim. Até chegar à estatura de Cristo, quando você morrer. Essa é a mensagem do Evangelho. Então viva ela, encarne ela, e aí o resto você vai ver que Deus faz. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.